Olá, meus queridos, tudo jóia? Sextou, isso significa que nós temos o Giro da Jana. Lembrando, na verdade, reafirmando, na verdade, corroborando. Vamos ali para outra câmera, olha que coisa maravilhosa. Nós temos vídeos aqui, segunda, quarta e sexta. Segunda-feira, salvando a sua redação. Eu corrijo redações, comento temas de redação, dou aula de teoria, faço tudo o que precisa para aumentar a sua nota na redação do Enem. Na quarta-feira, nós temos o chamado Ver, Ler e Ouvir, em que eu indico textos para você ler, filmes, obras para você ver e, eventualmente, podcasts ou músicas para você ouvir, para te dar repertório sociocultural, para colocar na redação, para argumentar e para compreender o mundo. E na sexta-feira, estamos aqui na sexta-feira, o Giro da Jana, em que eu comento os principais acontecimentos da semana junto com o Janaflix, em que eu indico filmes e documentários para dar uma enriquecida nessas atualidades. Beleza, você já sabe o que a gente tem aqui, segunda, quarta e sexta, e aí eu posso já conversar com vocês sobre o que a gente vai ver hoje. Já deixei a nossa pauta prontinha aqui na câmera da mãozinha. Hoje a gente vai falar sobre racismo ambiental, chacina de Sinop, vida de Jetsons, mulheres à frente e a baleia e o tio do pavê. Então vamos começar falando sobre o conceito de racismo ambiental que me veio à mente considerando as fortíssimas chuvas que se abateram sobre o litoral de São Paulo, principalmente. Na verdade, ali o limite entre São Paulo e Rio de Janeiro. E aí eu vi alguns tweets falando sobre racismo ambiental. Um dos tweets, aqui do meu querido Tiago Amparo. Você sabe o que é racismo ambiental? É ter um evento meteorológico extremo, chuvas torrenciais, e quem mais sofrer são as comunidades pobres e negras que já sofrem com a falta de infraestrutura, saneamento e política pública. Tá ruim a chuva no Leblon, que é um bairro de elite na cidade do Rio de Janeiro, nas comunidades do Jacarezinho e de Manguinhos, tá pior. Esse é um tweet de 8 de fevereiro de 2023 e hoje saiu no Joio e o Trigo, que eu sugiro fortemente. Sigam o Joio e o Trigo no Instagram, no Twitter, em todas as redes sociais. Assinem a newsletter, eles têm um trabalho muito sério. Eu gostaria de indicar o Joio e o Trigo, porque eles têm um texto muito interessante. Casos como a tragédia no litoral norte de São Paulo explicitam a urgência de um debate mais amplo sobre racismo ambiental. Nesta entrevista, falamos sobre o assunto pelo viés das comunidades tradicionais e eu acho que eu não precisaria nem lembrar os senhores, mas os povos e comunidades tradicionais foram o tema do Enem 2022. Olha que massa! Como é que os temas todos se cruzam. Mas eu sei que, eventualmente, alguns de vocês podem ter dificuldade, nunca ouviram falar de racismo ambiental. E é por isso que lá no meu Instagram profissional, o @instajanarabelo, eu fiz um story explicando o que é o racismo ambiental. Então você vai lá no meu story, dar uma olhada, ele ainda está disponível, mas eu vou facilitar, prepara o print. O racismo ambiental é um termo utilizado para se referir ao processo de discriminação que populações periferizadas ou compostas de minorias étnicas sofrem através da degradação ambiental. Ou seja, a gente tem aqui um cruzamento na discussão sobre minorias e meio ambiente. A expressão denuncia que a distribuição dos impactos ambientais não se dá de forma igual entre a população, sendo a parcela marginalizada e historicamente invisibilizada a mais afetada pela poluição e pela degradação ambiental. No caso das enchentes e dos deslizamentos causados pelas chuvas lá no litoral de São Paulo e na cidade do Rio de Janeiro, as populações periféricas foram muito mais afetadas do que as populações que ocupam as regiões elitizadas.
O racismo ambiental, apesar de ser causado pelas injustiças sociais, também tem papel ativo em sua criação e em seu crescimento, ou seja, piora a desigualdade. E eu vou destacar esse trechinho aqui, ó. Segundo Marcos Bernardino de Carvalho, a falta de políticas públicas que impeçam essa forma de discriminação contribui para a manutenção desse cenário de exclusão. Então, gente, ó, vale a pena se preparar, prepara o print, porque story sai do ar, temos esse conteúdo lá no meu story do Instagram, mas você pode já printar de uma vez. E aí você vira para mim e fala assim, Jana, mas este quadro se chama Giro da Jana e Janaflix. E eu já falei da atualidade do giro do racismo ambiental. Mas e o Janaflix? Qual filme ou documentário eu deveria assistir para entender esse e outros conceitos ligados a ele? E agora eu vou fazer aquele momento jabá. Jovens, tem uma publicação lá no @InstaJanaRabelo que fala do Sextou com Janaflix. Eu fiz um PDF exclusivo para os meus seguidores em que eu explico os principais repertórios socioculturais cinematográficos por eixo do conhecimento. Então, essa publicação, tá lá no @InstaJanaRabelo. Você tem acesso a esse material clicando no link que tá na bio. Então, olha, eu vou lá na minha bio, eu estou fazendo aqui ao vivo com vocês. Cliquei, vai abrir e-book, Guia Cinematográfico de Preparação para o Enem. Se você clicar, vai abrir esse e-book. Ou seja, não é que eu vou te indicar um filme sobre minorias e meio ambiente, como esses eixos se cruzam. Eu estou te dando um e-book completo. Entretanto, você vai precisar ir lá no @InstaJanaRabelo, ok? Então, já falei sobre o nosso querido racismo ambiental. Agora, infelizmente, a gente precisa falar sobre a chacina de Sinop. Sinop é uma cidade no interior do estado do Mato Grosso. Algumas pessoas estavam num bar jogando sinuca. 2 dos homens que jogavam sinuca perderam. Parece que foram, zombados pelos demais membros daquele espaço. Eles foram aos seus carros, pegaram armas e assassinaram essas pessoas. Eu imagino que vocês tenham visto algumas dessas notícias. Saiu agora a notícia que um dos atiradores foi preso, tá? Atirador de chacina em Mato Grosso, era CAC, ou seja, tinha lá aquela licença de colecionador, de caçador e de atirador desde 2022 e vai ter o registro cancelado pelo Exército. Na minha opinião, ele não tinha nem que ter conseguido esse registro, tá? O que eu acho importante a gente conversar? O acesso facilitado a armas, que aconteceu nos últimos 4 anos no Brasil, essa banalização das armas pode contribuir para o aumento de crimes violentos no Brasil, de chacinas no Brasil, tá? E quem está falando isso não sou eu, um dos maiores institutos de pesquisa ligados à área de violência no Brasil, que é o Instituto Sou da Paz, já rastreou um aumento de casos de homicídios múltiplos, de chacinas no Brasil, pós-flexibilização das permissões para CACs, caçadores, atiradores e colecionadores. E quando eu vejo essa discussão sobre o acesso facilitado a armas facilitar o cometimento de assassinatos, de homicídios múltiplos, não tem como. Eu me lembro de um dos documentários que eu vi quando eu ainda estava no ensino médio, mas que se mantém muito atual, que é o documentário Tiros em Columbine, disponível completo no YouTube, se vocês quiserem assistir,
que fala sobre como a cultura armamentista, belicista, deixei aqui para a gente escrever essa palavra chique, belicista norte-americana e o fácil acesso às armas faz com que, por exemplo, massacres em escolas sejam muito mais comuns na sociedade norte-americana do que em várias outras sociedades, eventualmente até mais violentas e desiguais. Ou seja, para você se aprofundar no absurdo que é facilitar o acesso às armas e os desdobramentos disso, eu segurei a onda na hora de usar a palavra absurdo. Eu sugeriria que você assistisse a Tiros em Columbine. Ok, a gente também precisa dar uma despressurizada, a gente precisa dar uma relaxada. Vamos deixar as notícias sérias por enquanto. E eu queria ir para uma notícia que eu vou ser muito sincera. Eu achei a minha cara. Quando seremos Jetsons? Guarda aqui esse Jetsons, tá? Cientistas preveem que robôs pouparão 39% do tempo dos humanos com tarefas do lar. Basicamente, cientistas, pesquisadores da área de engenharia, de inteligência artificial, entre outros, estimam que daqui a alguns anos, em 2038, se não me engano, quase 40% do nosso tempo dispensado para tarefas domésticas vai ser economizado. E aí eu te pergunto, o que você vai fazer com 40% de tempo a mais? Eu não posso nem falar, porque senão vão derrubar o meu canal aqui no YouTube. Mas eu sei que alguns de vocês são jovens demais para entender por que essa notícia é quando seremos Jetsons. Então eu trouxe essa imagem. Esses daqui são os Jetsons, uma família, um desenho que eu assisti durante parte da minha infância, que era uma família que estava no futuro, era um desenho, uma animação futurista, e que boa parte das tarefas domésticas dessa família era automatizada, tá? Era automatizada, por exemplo, na figura dessa robozinha que eu vou destacar aqui, que era a Rosie, que fazia boa parte das tarefas domésticas. E aí você pode perguntar, Jana, por que essa notícia é a sua cara? Porque eu automatizei parte das tarefas domésticas aqui em casa. Jovens, eu tenho uma lava-louças programável na minha casa. Eu preciso falar isso dando um zoom, porque é bom demais. Errei a câmera. Vamos voltar para a câmera certa. Eu tenho uma lava-louças programável, eu programo a hora em que ela começa a lavar. Então, por exemplo, à noite eu acabo de jantar, dar o jantar para a Amora, eu vou fazer isso daqui a pouquinho, eu pego toda a louça, coloco na lava-louças e programo para ela começar a lavar no dia seguinte, lá pelas 6, 7 horas da manhã, que é a hora em que a gente está acordando. Então, eu apelidei a nossa lava-louças em homenagem aos Jetsons de Rosie. E não é um único modo de automação das tarefas domésticas aqui em casa. Eu tenho também um aspirador robô. Aquele aspirador que roda sozinho pela casa. E eu programo para ele, por exemplo, sair aspirando o pó daqui de casa na hora em que eu e Rodrigo não estamos. Então, às vezes eu tô voltando para casa e penso assim, nossa, a casa tá pura poeira, puro pelo de cachorro, agora a gente tem um gato, puro pelo de gato, vou passar um Aécio. Pego o meu celular, tem um aplicativo do aspirador robô e eu aciono o meu aspirador robô, cujo nome é Aécio. E não vou mentir para vocês, não, eu estou de olho em outros tipos de automação de atividades domésticas. Eu quero uma cafeteira programável e um fazedor de pão, um forninho de pão programável também. Faz um favorzinho aqui para mim, deixa aqui embaixo nos comentários qual atividade doméstica, se você pudesse, você automatizaria para tirar da sua vida. Obviamente, quando eu falo sobre essa vida que se parece com a vida dos Jetsons,
eu penso quase que automaticamente nas diversas implicações éticas envolvidas ali, assim como presente na série Black Mirror, que tem os vários absurdos da tecnologia. Ok, a gente fica aqui se achando super avançado, se achando os Jetsons, mas tem gente que ainda vive ali no século XIV. Recentemente, uma influenciadora digital, esposa de um cantor sertanejo, deixa eu até apagar aqui o nome dela. É óbvio que eu deveria ter feito isso antes de gravar o vídeo, né? Mas a pessoa é muito inteligente. Okay. Ela publicou essa foto da capa da Vogue, que tem a rainha Rihanna com seu esposo, com o seu baby, e as pessoas estavam falando da Rihanna por causa da participação dela no Super Bowl. E aí, essa influenciadora digital, esposa de um sertanejo, fez o seguinte comentário: conseguem perceber algo diferente nessa imagem? E aí, quando eu vi isso, eu fiquei pensando assim, não sei, o A$AP Rocky tá com menos diamantes? O bebê da Rihanna não tá de trança? A Rihanna tá grávida, mas não estava grávida aqui? A Rihanna continua sendo uma grande gostosa, mas agora ela era uma grande gostosa de cabelos longos? E aí eu marcaria, não vejo fulana. E aí a fulana parece que se sentiu incomodada pelo fato da Rihanna, nessa foto, estar à frente do seu marido, puxando o seu marido, e a criança estar sendo carregada pelo marido. Ela parece estar incomodada pelo protagonismo da mulher nessa foto e pelo fato do pai assumir o que eu acho que são as atividades normais que um pai deveria assumir. E aí temos palavras. Eu fico sem palavras, mas ela cheinha de palavras. Alguma seguidora respondeu assim: você tá falando da mulher ser submissa ao seu marido? Sim, Fernanda. Jovens, eu vou ter que dramatizar. Sim, Fernanda. Submissão significa respeitar a autoridade e o desejo dos outros, mas submissão nem sempre significa obediência. Meu marido é autoridade no meu lar. Ele é o sacerdote. Ele cuida e protege a nossa família. Aqui tem um problema de regência, porque quem cuida, cuida de, e quem protege, protege algo. Mas eu não tô aqui para dar aula de gramática, talvez de feminismo, mas gramática hoje não. Sim, sou submissa ao meu marido, pois o respeito e honro. Submissão significa respeitar e honrar os líderes, e o marido, pelo jeito, é um líder. As autoridades devem ser obedecidas e tratadas de maneira digna. No entanto, quando as ordens são erradas, a submissão se mostra em recusar respeitosamente. Se o cara te pede para fazer uma coisa absurda, você não vai falar assim, ó, meu amigo, vá catar coquinho. Você tem que recusar falando assim, ó, meu amor, não acho legal eu apanhar de você hoje não tô afim de apanhar. A triste, que eu imagino que seja tristeza, que hoje a sociedade tem um papel distorcido do que é a submissão. A Bíblia ordena que a mulher seja submissa ao marido. Efésios. Essa regra somente se aplica dentro do casamento. Eu vou grifar isso aqui porque eu achei um trecho muito bom sobre isso aqui. As mulheres não precisam se submeter a todos os homens, nem estão barradas de serem autoridades. Mas, no casamento, o marido tem uma posição de liderança e aí ela quis dar uma de moderninha e democrática, então ela deu uma relativizada, ela fez uma concessão ali. Mas se você não concorda, tá tudo bem. Não tô aqui para bater boca com ninguém, nem eu. Tô aqui só para meter o pau mesmo. Só tô repassando o que eu aprendi, que funcionou 100% depois que eu entendi o meu papel de mulher no casamento. Quando eu vi esse teteretê, quando eu vi esse imbróglio, olha, essa palavra é boa de escrever. Quando eu vi esse imbróglio, aqui eu quase automaticamente me lembrei de uma citação
de uma escritora feminista histórica, uma feminista radical, que é a Andrea Dworkin, ou Andrea Dworkin. Não precisa fazer a pronúncia no inglês certinho, não. A direita vai te prometer um marido que, sim, é verdade, você terá que obedecer, mas que vai ter que te amar por obedecer. Agora, há circunstâncias, essas sob as quais você vive, nas quais as mulheres vão considerar que esta não é uma oferta ruim, porque você corta o número de homens que você deve obedecer de bilhões para apenas um. Recentemente, uma página que eu adoro no Instagram, que é o acordamenina.br, publicou esse trecho e eu acho que vale a pena, na verdade, ler todo o texto da Andrea Dworkin, que se chama, traduzindo, Ódio às Mulheres, da esquerda à direita. Recentemente, eu escutei a versão audiolivro de um livro que fala de muita coisa parecida. Então, você pode ler esse livro da Dee Graham ou você pode escutar, porque ele está disponível, o audiolivro, por exemplo, lá no Spotify. Aproveitei que eu estava escrevendo para dar uma tossidinha, ainda estou um pouco gripada. Esse livro se chama Amar para Sobreviver, Mulheres e a Síndrome de Estocolmo Social. A premissa desse livro é um pouco pesada. A premissa desse livro é que, numa sociedade que odeia mulheres, violenta mulheres e assassina mulheres, às vezes, talvez sempre, nós nos rendermos ao casamento e ao amor no sentido romântico, essa submissão aos nossos maridos, esposos e noivos, seja uma estratégia de sobrevivência, como se fosse uma síndrome de Estocolmo, que é aquela síndrome psiquiátrica que descreve quando uma vítima de sequestro ou de violência se apaixona pelo seu agressor. Se você quiser, você pode ler o Amar para Sobreviver ou procurar Amar para Sobreviver no Spotify, porque tem várias leituras do Amar para Sobreviver. E para terminar, eu queria falar sobre A Baleia e o Tio do Pavê. Um dos filmes que estão concorrendo ao Oscar neste ano se chama A Baleia. O ator principal, que é o Brendan Fraser, está concorrendo a melhor ator. E esse filme conta a história de um homem obeso, em nível de obesidade mórbida, e que vive os dilemas de estar preso em sua casa, junto com a sua cuidadora e sua filha, e ter que escolher entre o que fazer diante dos seus impedimentos físicos, psicológicos e sociais. Então é uma grande reflexão sobre a obesidade e a gordofobia na sociedade contemporânea. E aí, o portal G1 achou de bom tom fazer a seguinte manchete. Eu vou até colocar uma corzinha vermelha aqui para facilitar a nossa vida. A Baleia tem atuação gigante de Brendan Fraser, mas encalha em melodrama sem peso. Jovens, eu acho que quem escreveu essa notícia foi o meu pai, que é o rei das piadas de tio do pavê. Então, próxima vez em que eu estiver dando aula, gravando um vídeo, fazendo uma live, entre outras coisas, e fizer uma piada ruim, pense o seguinte: eu sou inofensiva. Eu não sou um dos maiores portais noticiosos do Brasil fazendo trocadilhos de má qualidade e um pouco gordofóbicos. E aí, eu vou terminar perguntando: é pra ver ou é pra comer? Se você gostou desse giro da Jana, eu achei ele bem completão, por favor, deixe o seu like, seu comentário, sua sugestão. Alguns alunos têm me mandado notícias para eu comentar e eu tenho adorado. Não se esqueça, vá lá no meu perfil do Instagram, lá no meu link na bio, porque temos para vocês um guia cinematográfico
de preparação para o Enem, que é um pouquinho desse ler, ver e ouvir. Queridos, foi um prazer ter estado com vocês. Até a próxima.